aqui quem está falando é o William Santos e hoje nós vamos para mais uma devocional do nosso canal aqui. E eu gostaria de falar um tema que tem martelado muito no meu coração, que é o tema da apostasia. Né? Lá em 1 Timóteo 4:1, Paulo ele escreve aquele texto dizendo que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, por estarem seguindo ensinos falsos e ensino de demônios. Então, com essa preocupação de Paulo com relação à apostasia, antes da gente entrar no tema específico, eu gostaria que a gente raciocinasse um pouco o que significa apostasia. O termo apostasia significa distanciar-se de, afastar-se de, né? Então, um dos temas que eu gostaria de falar aqui é a questão da apostasia na santidade. Lá em Josué 3:5, Josué ele ordena o povo que se santifique, que se consagre ao Senhor, porque certamente o Senhor amanhã fará maravilhas no meio de vós. Ou seja, Josué ele está ali diante de uma grande dificuldade e ele sabe que o povo, para poder enfrentar a dificuldade que está se apresentando ali na frente deles, eles precisavam, antes de ir para a luta, eles precisavam o quê? Se consagrar ao Senhor. Ou seja, eles precisavam se santificar ao Senhor. Mas afinal de contas, o que é a apostasia na santidade? Né? A apostasia na santidade é quando a santidade ela se torna uma opção. É quando a santidade ela deixa de ser um estilo de vida, né? Então a primeira coisa que a gente tem que eu gostaria de refletir aqui com vocês é o que a gente precisa saber para ter uma vida de santidade, né? O que a gente precisa saber para viver uma vida de santidade. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus ordena a santidade. A gente sabe que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém poderá ir para o céu. Sem santidade ninguém vai se achegar a perto de Deus. Então a santidade ela é uma ordenança da parte de Deus. Deus ordena a santidade. Então, se Deus ordena a santidade, por que o meu estilo de vida não condiz com aquilo que Deus tem mandado? Por que o meu estilo de vida não condiz com aquilo que Deus tem nos mostrado? Isso é apostasia. Ou seja, quando a santidade ela não é um estilo de vida, o que acontece? Eu estou me apostatando também. Então essa é a apostasia na área da santidade. E uma coisa que é interessante, que a maioria das pessoas que se apostatam da fé, que se distanciam da fé, elas querem moldar, né, Deus à sua própria imagem e à sua semelhança. Sendo que Deus ele quer que nós sejamos moldados à sua imagem, à sua semelhança. Essa imagem, essa semelhança que foi perdida, que foi confundida, que está desfocada, essa imagem de Deus por causa do pecado que entrou no homem. E entrou no homem e atingiu todas as áreas do homem. Então Deus ele quer que nós estejamos sempre vivendo uma vida de santidade. Precisamos lutar, se esforçar para ter uma vida de santidade. Porque a santidade, ela é o quê? Ela é um estilo de vida. E a santificação, ela é um processo. A santificação, ela é um processo no qual Deus faz com a gente na medida que Ele nos escolhe. Quando Deus nos escolhe, nós também já entramos num processo de santificação. Então agora, nesse processo de santificação, a santidade é o meu estilo de vida. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus ordena a santidade. Agora vamos para a segunda coisa que a gente precisa entender. A gente precisa entender que ser santo é você depender de Deus. Ser santo é você depender única e exclusivamente de Deus. Quando a gente olha para o texto de Josué, que a gente acabou de ler, né? Josué 3:5, o que você aprende com isso? O que a gente pode tirar desse texto para a nossa vida? Que naquele momento ali, eles estavam o quê? Eles estavam mostrando para Deus
né, com aquele processo de consagração, de que eles dependiam única e exclusivamente de Deus para poder enfrentar a dificuldade que estava ali na frente deles. Então, ou seja, a santidade, ela é uma dependência de Deus. Eu não consigo ser santo, eu não consigo ter um estilo de vida de santidade pelas minhas próprias forças. Não dá, gente. Porque, primeiro, a santidade, ela é uma ordem de Deus. Deus ordena a santidade. Então, a outra coisa que a gente tem que entender é que nesse processo nós somos o quê? Dependentes de Deus. Porque Deus, ele ordena a santidade, mas ele também nos dá a capacidade de viver dentro desse processo de santificação, tá? Então, ou seja, eu não sou santo, eu não sou santo pelas minhas próprias forças, mas eu sou santo por aquilo que Deus já gerou dentro do meu coração. A terceira coisa que eu gostaria de falar, que eu já falei aqui, para a gente poder entender, é que santificação é um processo. Ou seja, a santificação, ela é um processo que começa em Deus. Ou seja, Deus escolhe um povo para si, para que aquele povo viva de modo santo, para que aquele povo viva em santidade. Então, ou seja, este é um processo que começa lá em Deus. Então, ou seja, esse processo ele começa em Deus e agora ele é estendido para as nossas vidas. Então, Deus ele nos escolhe, Deus ele ordena a santidade, Deus nos ensina que santidade é dependência dele, mas ele também diz para nós que a santificação ela é um processo que teve início em Deus. Então, a salvação, o que é a salvação? A salvação ela é um ato exclusivo de Deus. E a santificação, ela é um processo que começa em Deus e faz com que nós sejamos cada vez mais diferentes do mundo. Então, se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu era viciado em pornografia, agora eu já não sou mais viciado em pornografia. Se eu tinha algum outro tipo de vício, agora eu já não tenho mais esse tipo de vício. Por quê? Porque agora eu estou dentro desse processo de santificação. E dentro desse processo de santificação, eu sou diferente do mundo. A santificação, ela é para hoje. Então esse processo é para hoje. É interessante que nós, seres humanos, a gente tem uma capacidade de protelar algumas decisões importantes. A gente tem uma capacidade que a gente fala assim, não, é importante, tá, mas se eu posso fazer amanhã, então eu vou fazer amanhã. Então, eu quero dizer para você que a santificação ela é para hoje. Que a santificação ela é para agora. Porque sem santificação, nós não veremos a Deus. Sem uma vida de santidade, nós não nos encontraremos lá no céu. Então eu quero falar para você que assiste esse vídeo agora, você que está assistindo esse vídeo, aí na sua casa, aonde quer que você esteja, eu quero dizer para você, tenha uma vida de santidade. Porque sem santidade, nós não veremos a Deus.